Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro FGA da FG/Agro. No momento o valor da cota dele está custando R$ 9,89 e nas últimas 52 bateu uma mínima de R$ 9,48, ou seja, bem próximo do valor atual, e uma máxima de R$ 10,22 também não muito longe do valor atual, mostrando que o fundo dentro desse último ano está bem estável, nem perdeu muito valor, nem ganhou muito valor. E sim, meus amigos, o dividend yield dele está de 16,48%, lembrando que aqui é isento de imposto de renda, o que é um dividend yield bom. Não é o melhor atualmente, mas está muito próximo dos melhores dividend yield do mercado aqui de Fiagro. A gente vê que a mínima dele foi atingida aqui no dia 12 de maio, quando ele bateu R$ 9,48, não teve nenhuma notícia ruim que fizesse o fundo cair tanto assim o valor. É estranho ter caído para esse valor aqui, mas você vê que ele se recuperou bem, e com a emissão que ele teve recente, ele chegou a bater máxima aqui de R$ 10,14, bem próxima da máxima do ano passado, que foi atingida bem aqui, ó, no dia 8 de novembro, que ele atingiu a máxima dele. Nesse momento ainda, estava nos últimos dias dos melhores momentos dos Fiagros no ano passado, quando já estava começando a cair. Aí você vê até que ele caiu bastante, chegou a ficar a 9,78, teve uma recuperação, ficando nessa faixa de 10 baixo, mas voltou a cair, e só agora ele se recuperou novamente. Teve uma queda recente agora, e a gente vai ver o motivo dele ter caído, que ele estava aqui trabalhando acima de R$ 10, e no dia 9 ele ter caído para R$ 9,93, depois ter continuado caindo e batido R$ 9,84 e agora ter retornado para R$ 9,89. Mas antes de passar para a segunda parte dessas informações, vamos lá no site do Investidor 10. Aqui no site do Investidor 10 a gente vê uma tabela de comparação entre os Fiagros da nossa bolsa, apesar de ter o Betra aqui de penetra, porque o Betra não era para estar aqui, porque o Betra é fundo imobiliário e não Fiagro, tipo um erro do Investidor 10. Mas a gente vê que em termos de dividend yield, atualmente o maior de todos é o Vigia, até porque a cota dele perdeu muito valor recentemente. A mesma coisa está acontecendo com o CPTR. O CPTR teve a menor distribuição de dividendos provavelmente da história dele, caiu bem, caiu cerca de 20%, ficou em torno de 1%, bem abaixo do normal do CPTR, que sempre trabalhou na faixa de 1,30 na média, às vezes dava ruim, era 1,20, normal dele era 1,40, 1,45, dessa vez deu 1% só, e aí distribuiu o menor dividendo de todos os tempos, digamos assim, e isso puxou a cota para baixo, e com a cota caindo, o dividend yield sobe, porque eles são inversamente proporcionais. Então por isso que ele está em segundo lugar aí. E temos nosso amigo aqui, FGA, na quinta posição no top 5, top 5 dos maiores dividend yields atuais aqui da nossa bolsa. Mas já em termos de P sobre VP, ele está na terceira posição, tecnicamente empatado com o NCRA e o SNAG. Em primeiro lugar está o AGRX, e em segundo, tecnicamente empatado também com o Rura 11. São os Fiagros que têm os maiores P sobre VP da nossa bolsa. Voltando aqui para o site do Investidor 10, mostrar que o patrimônio dele aqui está errado. 340 milhões de reais não é o valor do patrimônio atual, porque ele teve uma emissão recente que já foi concluída e ele aumentou a posição dele em basicamente quase 100 milhões, chegando a 432 milhões de patrimônio líquido na bolsa, e que daria para ele mais ou menos a posição 6, top 6 dos maiores Fiagros da nossa bolsa, perdendo basicamente para os três maiores, que são os dois da Quinéia, o KNCA, o Rura 11 e também o Vigia, e aí ele está tecnicamente empatado com o XPCA e tem mais um, dois, o RZAG e outro na frente dele. A gente vê que o valor patrimonial da cota dele é R$ 9,59, ou seja, ele está acima do valor patrimonial, como a gente acabou de ver lá no site do Investidor 10, está com o P sobre VP de 1,03, isso significa que ele está 3% acima do valor patrimonial, o que, como eu falo sempre, normalmente é normal para os Fiagros, os melhores Fiagros, os mais estáveis. Esse valor patrimonial está sempre acima do P sobre VP, sempre um pouquinho acima do P sobre VP. Atualmente, teve uma época no ano passado, como eu falei, que ele chegava a ter entre 10 e 20% acima do P sobre VP, isso mesmo, 10 a 20%, mas atualmente os melhores estão nessa faixa aí de um pouquinho acima do P sobre VP, e você viu que os mais caros atualmente estão 5% acima do valor patrimonial, e a quantidade de cotistas dele é relativamente boa, 40 mil, a média distribuída nos últimos 2 anos, ele está próximo de completar 2 anos da bolsa, mas não completou, completa no início do ano que vem, basicamente, pelo menos em termos de distribuição de dividendos. O relatório dele não mostra pra gente quando foi que ele foi lançado na bolsa, mas eu creio que foi mais ou menos entre dezembro e janeiro, dezembro de 2021 ou janeiro de 2022, ele começou a distribuir na bolsa a partir de março de 2022. E a média dele nesses quase 2 anos na bolsa é 14 centavos. E ele tem uma liquidez diária de 1.382.000, que é uma boa liquidez diária, é fácil vender e comprar
pacotes do fundo. No mês passado, em setembro, ele distribuiu 13 centavos, o que rendeu um dividend yield normal, médio dele de 1,28%. Mas nesse mês foi apenas 12 centavos, o que rendeu um dividend yield de 1,20%, o que muita gente, pelo visto, não gostou. Muita gente parece que vendeu, por isso que teve aquela queda que eu mostrei acima. Vocês viram que eu mostrei que teve uma queda estranha, foi pós-data X. Na data X ele já caiu acima dos 12 centavos, porque ele estava acima de 10, né? Então ele estava acima de 10 e caiu para 9,80 e pouco, ou seja, mais do que os 12 centavos da data X. Exatamente porque muita gente não gostou desse dividendo, porque depois da primeira distribuição, a gente vai ver agora, essa foi a menor de todos os tempos. Mas isso aqui para mim já é reflexo, como eu acho que aconteceu com o CPTR, exatamente da queda de juros da Selic, que caiu nesses últimos 3 meses de 13,65 para 12,65. Mas eu não creio que seja exatamente também da queda recente, porque teve uma queda recente, essa queda recente eu acho que não afetou. A queda que deve estar afetando agora foi a queda de 2 meses atrás, mas eu tinha estimado que o valor da queda seria uma fração de centavo, e aqui não, ele já caiu na faixa de 1 centavo, o que é estranho. A gente vê que a primeira distribuição dele aconteceu em fevereiro, eu falei março, né? Mas foi em fevereiro do ano passado. É como eu falei, ele provavelmente foi lançado na bolsa em janeiro de 2022 ou em dezembro, novembro de 2021. O relatório infelizmente não diz isso. Aí o primeiro rendimento foi 9 centavos, mas depois desse de 9 centavos, olha aqui, 14, 15, 15, teve esse recorde aqui absurdo, 18 em junho, depois 15, 15, 14, 14, subiu para 16 e para fechar o ano de 2022, 14, janeiro desse ano 14, 14 em fevereiro, 13 em março, voltou a 14 em abril, 13 em maio, 14 de novo em junho, aí caiu para 13 em julho, 13 em agosto, 13 em setembro e agora 12, o pior rendimento desde esse rendimento aqui, que foi o primeiro na bolsa em fevereiro de 2022. Então, por causa disso, eu acho que muito investidor mais sardinha pulou fora do fundo e com essa saída do fundo, teve essa perda na cotação que a gente viu, estava R$ 10,04 no dia 6, que era a Datacom, e já no dia seguinte, que era um fim de semana, né, era uma sexta, fim de semana, na segunda-feira, caiu para 9,93, ou seja, caiu basicamente o valor que ele distribuiu de dividendos, mas só que depois ele continuou caindo, batendo essa mínima de R$ 9,84 e agora já deu uma recuperada, tá R$ 9,89, mas tá cerca de 15 centavos abaixo do valor antes do valor da Datacom, que também não é nenhuma queda astronômica, mas eu acho que teve realmente essa influência do pessoal mais sardinha, que deixou o fundo, aí o pessoal, ficou mais barato, eu vou comprar. O pessoal que gosta do fundo, tava acostumado já a comprar nessa faixa de 10, ultimamente tava só vendendo a 10, e aí apareceu essa oportunidade abaixo de 9,90, muita gente que gosta do fundo desse Fiagro acabou comprando mais cota, e ele deu essa retornada aqui no valor. Agora a gente vai para o relatório do mês de setembro, que se refere aos pagamentos feitos agora no mês de outubro. É o relatório mais quente, saiu essa semana, mais precisamente na última quarta. Mas antes disso, pessoal, eu gostaria de um minutinho de sua atenção. Se você quer um vídeo a pedido seu, fica a dica aí, fique até o final para ver como é que você consegue um vídeo a seu pedido. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2, e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação, e se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro Ação. Muito obrigado, valeu! Primeiro a gente vai ver os principais destaques, e neles a gente vê que está havendo a alocação ainda de recursos dessa terceira emissão, que fez o fundo bater essa marca de 430 milhões aproximadamente. Eles já alocaram cerca de 80 milhões, a emissão foi quase 100 milhões, desses 79 milhões que eles alocaram, quase 80 milhões, 52 milhões foram em ativo-alvo e 26 milhões foram em alocações táticas. A perspectiva do fundo é que a alocação total dos valores dessa emissão aconteça até o final de outubro. Dos comentários do gestor, a parte que eu achei mais interessante passar para vocês é essa aqui, sobre essa questão aqui. Muitos perguntam sobre o nosso guidance de distribuição, com as quedas da Selic, ou seja, como seria o comportamento dele, né? O nosso mandato no Fiagro da FG/A é fazer um bom trabalho de crédito e entregar o melhor spread sobre o CDI, ou seja, a melhor taxa além do CDI, com o menor risco possível, otimizando o binômio risco-retorno. Portanto, evitamos ficar tentando fazer previsões macroeconômicas, pois elas podem surpreender negativamente. Por exemplo, no mês de setembro houve uma grande abertura nas curvas de IPCA, ou seja, uma expectativa de inflação futura, que seria maior, né, do que a prevista anteriormente. E os fundos que
estavam concentrados no índice de inflação, ou seja, os fundos que têm concentração em IPCA+, sofreram impactos na sua rentabilidade, o que prejudicou a distribuição dos seus dividendos. A gente viu realmente que isso aconteceu, alguns fundos pagaram bem abaixo do normal, esses fundos que são atrelados fortemente ao IPCA. Aí concluindo, ele diz o seguinte: por isso preferimos nos manter em CDI, ou seja, ele não tem nenhuma intenção de fazer uma migração de parte da carteira, pelo menos até o momento, para IPCA. Eles continuam entregando ao menos nossa remuneração líquida, que seria CDI mais 3%. Mas o estranho é ele não ter falado e não ter dado nenhum motivo para o valor dessa distribuição ter sido o menor de todos os tempos, fora aquele primeiro valor para um fundo que tem uma constância de sempre estar distribuindo 13 centavos ou 14 centavos, cair para 12 centavos assim, do nada, digamos, entre aspas, é estranho, né? Mas o que importa é que caiu e ele não falou por quê. A gente supõe que seja por causa da queda da Selic, mas como eu falei, eu já tinha feito um cálculo e não era para cair 1 centavo, era para cair no máximo assim meio centavo, ou seja, ele poderia ter distribuído 12 centavos e meio, mas não, ele só distribuiu 12 centavos. Agora, falando sobre a DRE do fundo, eles falam que está explícito que os dividendos retidos desde o início, a tabela vem abaixo, a gente vai ver essa tabela, reforça a nossa estratégia de manter a menor volatilidade no valor da distribuição de dividendos que ele quer falar, né? Para manter os nossos investidores normalizando as distribuições através da retenção de dividendos. Ou seja, ele está dizendo para a gente que teve uma retenção de dividendos. Isso aqui pode ser a explicação que eu falei para vocês que estava faltando. E essa utilização da reserva vai ser feita em momentos pertinentes, ou seja, quando cair mais os valores recebidos pelo fundo, ele vai aplicar esse valor que ele reteve para manter estável. Mas já teve essa queda. Basicamente, ele está dizendo assim: nós retivemos nossos rendimentos para continuar mantendo normal, mas já afetou, porque já teve essa queda, né? Vamos ver agora a DRE do fundo, para a gente confirmar o que aconteceu. Então tá aqui a DRE do fundo do mês de setembro, como eu falei, que se refere a esses pagamentos que estão sendo feitos agora, que pagaram 12 centavos. Então, a receita de alocação, que ele chama, que no caso é a receita de juros das CRAs do fundo, deu 5.842.000. Reduzindo as taxas operacionais de taxa de administração e outras taxas, provavelmente aqui não, com certeza está a taxa de performance, que ele cobra uma taxa de performance, do que ultrapassar o CDI. Então é fácil ele ultrapassar o CDI, porque ele tem o CDI mais o spread. Então ele sempre está ultrapassando o CDI, ele cobra uma taxa, é 1,15 de taxa de administração e mais 10% do que excedeu 100% do CDI. E ele excede o 100% do CDI toda a vida, né? Porque a taxa dele é CDI mais alguma coisa, que normalmente agora está nessa faixa que a gente acabou de ver, CDI mais 3% mais ou menos. Então no final das contas, fazendo essa redução das despesas, o fundo obteve um lucro líquido de 5.281.000 e foi distribuído o quê? 5.027.000, ou seja, uma retenção de 253.000. Ele usa esse dinheiro para manter pelo menos os 12 centavos e ele tem atualmente retido 329.000. Ele já usou cerca de 925.000, pelo que ele está dizendo aqui, que quando ele está falando retido entre parênteses, quer dizer que não foi retido, foi utilizado. O retido mesmo é esse que não está dentro de parênteses, 329.000. E a gente vê que ele pagou como fosse duas cotas. Ele pagou os 12 centavos da cota de final 11, do ticket de final 11, do ticket de final 15, que é esse mais recente, que ainda não virou a cota. Ele pagou 8 centavos por cota pro rata, né? E para concluir o vídeo, a gente mostra aqui como é que está a alocação em percentuais das estratégias principais do fundo. E lembrando, meus amigos, se você não é inscrito, meu amigo, se inscreva agora, deixe aquele likezão, ative o sininho e me diga aqui, você possui o FGA na carteira? Você está pensando em colocar o FGA na sua carteira? Ou que outro FIAGRO você teria na carteira? Diga aqui nos comentários. Então, atualmente ele está com quase 45% da carteira dentro da estratégia de carrego e 36,33% na estratégia de giro e cerca de 9% na estratégia de alocação tática. E tem ainda aquele valor em caixa de quase 10% que ele ainda está alocando e quer concluir a alocação até o final do mês de outubro, como a gente viu lá em cima. Aqui a gente vê a carteira dele toda, que ele é quase 100% CRA na prática. Ele ainda tem um CRI. Eu não lembro de ter CRI antes não, mas está aqui esse CRI e ele corresponde a 3,5% da carteira, cerca de 15 milhões. Na realidade é bem pouco, né? E aqui a gente vê a estratégia do fundo, que aplica em cada um desses CRAs e esse CRI. Aí você vai ver aqui, ó, devedor, como eu falei para vocês, Alcoeste. Aí tá aqui a taxa que ele paga, o percentual na carteira. Aí você vai ver que tem mais Alcoeste aqui, ó, de novo a taxa. Ainda bem que não é uma taxa muito absurda, mas também não é tão baixa. Você vê mais aqui o percentual na carteira, outra Alcoeste bem aqui e tem outra Alcoeste aqui. Se você somar as quatro, vai dar aproximadamente aquele valor que é cerca de 14%. A gente ainda vê o Batatais aqui, mas o Batatais não é
tão grande assim o valor. A gente vê a Jales, que é pesado, ó, 10%, como eu falei para vocês, e a WD. A WD tem uma das CRAs com uma taxa bem pesada, CDI mais quase 8, bem pesada essa, e essa aqui também não é leve, CDI mais 6%. Se você somar esses 4 percentuais aqui do patrimônio líquido da carteira, você vai ver que vai ficar exatamente 14, se eu não me engano. Esses são o top 3 maiores devedores, ou seja, Alcoeste, WD e Jales aqui. E temos ainda em caixa mais cerca de 43 milhões, que corresponde a 10%. E essa alocação tática ele não diz em que é, ou seja, pode ser qualquer coisa, que ele simplesmente não fala o que é, né? Cerca de 39 milhões. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora, deixa aquele likezinho, ativa o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!